Olá amigos, que bom vocês por aqui novamente. Hoje vamos falar sobre espiritualidade. Mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. O tema de hoje é: quem é Deus para as maiores religiões do mundo? Cristianismo. Deus é Espírito. São João 4:24. Incriado, onipotente e eterno. O Criador e o sustentador das coisas que resgata o mundo através de seu eterno Filho, encarnado da Virgem Maria, Jesus Cristo. O budismo. O budismo é geralmente considerado pelos ocidentais como uma religião não teísta, ou seja, cuja religião não acredita em Deus, ou deuses, e deuses. Embora ensina que existem deuses, devas, seres que habitam em mundos celestiais de grande felicidade, tais seres, porém, não são eternos, nesta forma, e estão sujeitos à morte eventual e renascimento em reinos inferiores da existência. Ou seja, esses seres são espécies de deuses, mas que não são imortais. Eles vivem em mundos felizes, mas estão sujeitos a reencarnar em mundos inferiores. O hinduísmo. No hinduísmo, existem milhares de deuses e deusas. Mas os sábios afirmam que todos eles são apenas diferentes formas de um mesmo e único Deus. Dos vários deuses, 3 se destacam: Brahma, o Criador, não confundir com Brahman, Vishnu, o Preservador, e Shiva, o Destruidor. Criação, preservação e destruição são os 3 momentos da atividade divina. Então, ao mesmo tempo que eles acreditam, que os hindus acreditam em vários deuses, os mais sábios dizem que todos esses deuses são manifestação de um único Deus, que é Brahma. O islamismo. No islamismo, Deus é onipotente e onisciente Criador, mantenedor, responsável e juiz do universo. Destacando que no islamismo eles não acreditam que Jesus é o Filho de Deus e que, na verdade, ele é mais um profeta. No judaísmo, os judeus acreditam em apenas um único Deus, Javé, como o Criador do universo e de todas as leis divinas. Os judeus também, os judeus acreditam em um único Deus, mas também acreditam que Jesus não é o Filho de Deus ou o Messias, é apenas mais um profeta. Um importante profeta, mas ainda assim um profeta. Brahmanismo. Brahma, ou Brahme, Deus Supremo Individual, encarnou sucessivamente em Brahma, Deus Criador, Vishnu, Deus da conservação, e Shiva, Deus da destruição, formando a trindade indiana chamada Trimurti. Ou seja, é muito semelhante ao hinduísmo. Aliás, as duas religiões são da mesma cultura. Espiritismo. A existência de Deus, para o Espiritismo, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom. É uma descrição bem interessante de Deus. Deus seria tudo, seria eternamente bom e justo. Por último, e para além das religiões,
temos a definição do Deus de Spinoza e Einstein, que eu, pessoalmente, acredito ser a mais racional e lógica. Spinoza, o que pensava Spinoza? Deus é a causa imanente e não externa de todas as coisas. Tudo está em Deus, tudo vive e se movimenta em Deus. Ou seja, Deus é tudo que existe. A partir da infinita natureza de Deus, todas as coisas decorrem da ordem da natureza e de eventos naturais. Ou seja, existe uma ordem na natureza, o universo, e tudo decorre, essa ordem decorre de causas naturais. Ou seja, não existe nada sobrenatural. Tudo obedece a uma causa e eventos naturais. Fora Deus, nada pode ser dado nem concebido, e que tudo o que existe, existe em Deus. É a reafirmação de que Deus é tudo, e que não existe nada fora de Deus. Conclusão sobre o Deus de Spinoza. Para Spinoza e Einstein, Deus é tudo em sentido tudo não é pessoal. Daí ele não se ocupa ou preocupa com o destino ou as ações dos seres humanos. Ou seja, Deus sendo tudo, ele não pode ser pessoal. Porque se ele for pessoal, ele não é tudo. Então, ele se ocupa de tudo, não apenas da humanidade. Temos o livre-arbítrio e temos as leis universais. Portanto, nosso destino nos pertence. Ora, existem as leis naturais e nós temos o livre-arbítrio. Então, logicamente, o nosso destino nos pertence. Somos nós que fazemos o nosso destino. Nós, que eu digo, é a humanidade. Não existe necessidade de intervenção de Deus nos destinos da humanidade. Ora, se existem as leis universais e se nós temos o livre-arbítrio, não há necessidade da intervenção divina em nossos assuntos, em nosso destino. Quando oramos a Deus, nos beneficiamos da conexão com Deus sem que Ele precise intervir. Ou seja, quando oramos, nos conectamos com a energia divina. Não é necessário nenhuma intervenção da sua parte. Só essa conexão é capaz de operar maravilhas. Vejam que a mulher foi curada tocando a roupa de Jesus, sem que ele precisasse tomar conhecimento ou tivesse a intenção de curar a sua doença. Ou seja, a mulher tocou nas vestes de Jesus e se curou, sem que ele tenha tido a intenção de curar esta mulher. Ou seja, ela entrou em contato com a energia de Jesus e ele não precisou de uma intenção para curar a sua doença. Entende? É o mesmo com Deus. Não é necessário que Ele intervenha. A nossa conexão com a sua energia, a nossa conexão com Ele é capaz de operar maravilhas. Maravilhas no sentido de coisas naturais. Pois, como eu já afirmei, o sobrenatural não existe. O que existe são fenômenos que nós ainda não conseguimos compreender. Compreendem isso? Deus não é um homem e não precisa se ocupar de nós. Somos donos e responsáveis pelo nosso destino. E para nos auxiliar, temos os nossos irmãos, que são espíritos superiores, e a nossa família espiritual. Ou seja, Deus não precisa intervir na humanidade. Nós temos os espíritos evoluídos, que também fazem parte da humanidade e que também estiveram no nosso estágio de evolução. São eles que nos auxiliam e intervêm em caso de necessidade. Compreendem isso? Ou seja, a humanidade pode cuidar de si mesma, os mais adiantados auxiliando os menos evoluídos, para que ninguém fique para trás.
nenhuma ovelha se perderá. Lembram? Então, a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada é a mesma humanidade. Então, os nossos irmãos que já evoluíram bem mais do que nós, eles vêm em nosso auxílio quando eles acreditam que seja necessário. Então, é a humanidade cuidando de si mesma. No fim das contas, é isso. Então, Deus fez tudo perfeito, fez as leis, fez a humanidade e nos deu livre-arbítrio. Assim, a própria humanidade, em seus estágios mais adiantados, cuidam daqueles irmãos que ainda estão no início da caminhada e na sua infância espiritual. Ok? E ficamos por aqui. Desejo a todos muita paz, muita saúde, muita felicidade, muita prosperidade. Que Deus abençoe os nossos caminhos e nos dê amor e muito equilíbrio. Um grande abraço, fique com Deus e até uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau, amigos!